Maconha e surf, dois conceitos, duas palavras que muita gente relaciona uma com a outra. E hoje a gente vai debater, vai discutir sobre esse assunto e por que o surfista tem esse preconceito, talvez, de usuário, ou enfim, essa relação com essa planta. Eu tô aqui do lado do Hugão, grande Hugão, mais uma vez, e você tá no podcast Mais Surf do Brasil. Pois é, Hugão. Ó, eu vou te contar que uma galera falou pra mim não fazer esse episódio. Rapaz, hoje. assunto polêmico, hein? A galera falou, rapaz, não faz isso não, fala de outra coisa. Não sei. Isso tá ultrapassado. Tem gente que até falou que tá ultrapassado e que realmente tá, né? Não tá errado, assim. Acho que o surf hoje já meio que... O surf sofreu muito com isso, né? Mas sofreu bastante, eu imagino. A imagem do surf sofreu. Principalmente a galera mais velha, eu imagino, né? Exatamente, Tinha aquele estereótipo, né, do surfista, ser aquele cara que não tava, né, não queria nada com a vida, tava usando maconha, né? A maconha era uma coisa vista totalmente negativa, legal, mas eu acho que isso mudou, né? E o grande objetivo aqui, né, na real, assim, desse episódio é justamente a gente desassociar, né? Primeiro a gente precisa entender por que foi associado. Por que associou o surf e maconha, né? Qual é essa relação que existe e começar a separar o trigo do joio, né? O joio do trigo. O que mudou de lá pra cá, né? Legal. Hoje, né, o surf mudou, a questão, até a própria, né, a maconha hoje é usada como um remédio, uma coisa medicinal, uma coisa pra te acalmar, pra você não ter ansiedade. Então, eu acho que tudo isso... sobre ela já tá também sendo alterada, mas ao mesmo tempo exatamente, tem alguns cuidados aí que a gente precisa trazer. E pra esse tema tão complexo e delicado, a gente trouxe aqui um time de peso. Além do Hugão, que tá aqui do meu lado, a gente tem o grande Paulo Palácios, ele que é farmacêutico, trabalha, inclusive aqui, ó, tem a nossa parceria aqui, ó, da O2 com Cultura Surf, o primeiro pré-treino para surfistas, garoto. Único e exclusivo, você não vai encontrar em lugar nenhum, se encontrar é cópia, é fake, evite imitação, né? Não é não? E, não, Paulo, agora você vai me ajudar, velho, porque claro. eu vou falar dos mas me ajuda aí. O que é que tem, assim, em tópicos? Vai lá. Os 5 tópicos. Tem o pré-surf tem betalanina, palatinose, vitamina B12, polipodileucotomos e ignogenol, que a combinação toda faz com que? Faz com que dê mais energia para o surf, além de ter adjuvantes ali que vai contribuir muito para a musculatura, e protetor solar oral. Tem CDB? Não. CDB que é uma das dos ativos psicoativos dentro que o CBD, na verdade, ele ele não tem ação psicoativa. Legal. Interessante, né? Vamos comentar muito sobre isso. O THC sim já tem. Já. Então, Paulão aqui apresentado, tem um episódio com ele. Fernandão aqui, ó, camisa do Flamengo, né? Alguns vão dizer que é bonito, outros não tanto. Nada mais polêmico. Já chegou com polêmica, né? Já trouxe futebol para o debate. Fernandão, que é psicólogo, especialista em psicologia esportiva, acompanha um dos atletas esportivos também, adora futebol americano, enfim. E a gente treina lá junto também, Fernandão forte, mas quando tem que correr, ele não é. Não vai. Legal. Fernandão, que tem um episódio aqui com a gente também falando sobre psicologia do esporte. E ao lado dele, Gando Sandrão, advogado, surfista, acabou de voltar da Nicarágua. A gente ainda não tem um episódio com ele, né, Sandrão? Legal. Mas vai ter aí. Vai ter. Tá aí a dica, então. Legal. Vamos bolar um tema aí e isso vai acontecer. Sejam bem-vindos, galera. Como é que vocês estão? Estão bem aí? Estão relaxados já, né? Tranquilo. Feliz de estar aqui. Prazer conversar com vocês e um tema tão interessante, né? Que tem tanto a ver com as nossas vidas. Eu acho que todo mundo aqui é surfista e carrega, de certa forma, essa pecha, né? Ao longo dos anos e que praticou o surf. Piso, né? Legal. E você surfa desde quando? Eu surfo desde metade dos anos 80, acho que 87, 88, quando eu comecei. Então, mas você chegou a sentir alguma espécie de preconceito, assim, essa relação? Eu acho que isso é muito... Isso a gente sente até hoje, né? E eu, assim, como advogado, a gente
talvez perceba isso mais, até com os colegas em tom jocoso, em tom de brincadeira, a gente vê um pouco isso mais presente. Mas eu acho que a coisa mudou bastante, né? Eu acho que a gente tem uma perspectiva diferente em relação a isso hoje, sem dúvida. Eu, particularmente, nunca senti nada, nenhuma visão em relação a isso. Acho que todas as visões que eu percebi que as pessoas olharam pra mim, você é sufista, sempre eu acho que foram positivas, assim, né? A gente tá falando de uma... Na minha época, né? Que 87, 88, a gente já sentia isso um pouco. Imagine quem veio aí de outras gerações. Mas a ideia é justamente desconstruir isso, né? Eu acho que a gente tá num momento bem diferente, tanto em relação ao surf quanto à cannabis, que tem tido aí muita relevância sobre o aspecto medicinal. Então, a gente está aqui para tentar dirimir essas polêmicas ou até trazer mais, né? Para quem sabe para uma próxima. Bacana. A gente sempre tem uma pergunta aqui que é o que o surf significa para você. Mas hoje o que a maconha significa para você. Assim, você vai mudar voltando ao ponto. Hoje já vai meter essa pergunta para os entrevistados. O que a maconha significa para você? Não, a ideia é o seguinte, porque eu acho que existem diversos estereótipos em relação a isso, né? Tem várias visões, mas eu acho que seria legal a gente... Toda a conversa que a gente vai ter aqui, a gente vai partir de... Vocês já trouxeram a ideia do medicinal e tal. A gente vai participar... Aí o Paulo comentou do CBD, do THC, que são algumas substâncias, né, presentes ali. Uhum. Mas eu acho que é legal a gente entender, assim, até pro telespectador ou ouvinte, né, que tá acompanhando a gente, qual é a visão que a gente tem sobre maconha, né? Porque maconha em si já é uma palavra meio pejorativa, talvez, né? Em relação a uma coisa. E aí eu queria saber, assim, de vocês, como é que a gente explicaria, né? Qual é a percepção que vocês têm em relação a isso? Não sei se... Hoje tem, principalmente mais antigamente, essa rapaziada mais nova, essa galera mais nova aí, eles ficam tão tranquilos em relação a esse assunto que hoje esse preconceito acho que até diminuiu um pouco, mas antigamente realmente tinha muito preconceito, né? E é engraçado que, assim, o surf, ele é um esporte que pode ser segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta, entendeu? Qualquer dia da semana. Então, assim, o aspecto de... o surfista tem que surfar na quarta-feira. Poxa, podia estar trabalhando, mas não, tá surfando. Uhum. Opa, então teve aquele aspecto. Então... Sim. É vagabundo, né? Assim? Mas, tal, e aí já relacionava com maconha, né? Claro que muita gente, às vezes, nem escondia isso, né? Antigamente, então... E o preconceito era muito maior do que hoje. Uhum. Né? Mas eu acredito que hoje... também, diminuiu bastante isso. Quando você me chamou para fazer o podcast, comecei a procurar algumas coisas. E hoje eu estava lendo... acho que foi em 84, 86, teve um Saquarema, com uma etapa... Um festival. De surf, não, teve alguma etapa de surf em Saquarema que aí o repórter ele era tão mal informado que ele falou que tinha seringas e seringas de maconha. Sim. Seringa de maconha. Seringas de maconha. Aquele negócio, o cara cheirou maconha, né? Não tinha aquele negócio. Até hoje o cara tá cheirando maconha. Então, assim, pra gente ver a forma que era visto, né? O cara foi lá cobrir um evento esportivo e aí associou de cara a maconha com surf e seringa, que a não ser que ele tinha CBD na época. É impressionante você dizer isso. Via de porque é inadmissível a gente pensar que exista ainda esse tipo de preconceito. Eu fiz questão de trazer aqui um detalhe de uma matéria que saiu em 1937. 37? 1937. Caraca. Uma época em que a campanha anti-cannabis ficou muito forte, sobretudo nos Estados Unidos, e que expressa muito bem isso aí. Deixa eu tentar localizar ela aqui. Puta que pariu. Acha aí. Vou achar. Que é muito interessante a propósito que você falou, cara. Essa ignorância do jornalista de julgar assim de uma maneira já de imediato. Exato. Isso, na verdade, tem uma raiz lá atrás que você vê que as pessoas ainda mantêm isso a partir de uma informação equivocada, de uma campanha equivocada que foi feita lá atrás. Os Estados Unidos teve uma campanha muito forte
contrária à maconha, e aí os fatores que levaram a isso foram muitos, né? Há, inclusive, teorias conspiratórias de que a indústria do petróleo queria que o nylon, que era um tecido feito a partir do petróleo, Sim. ganhasse espaço, E o cânhamo era um grande perdesse espaço. concorrente. Sim, de repente mais barato. Exatamente, uma série de fatores que influenciaram nessa questão política, econômica. E o que disse o jornal à época? Aspas, o corpo esmagado da menina jazia espalhado na calçada um dia depois de mergulhar do 5º andar de um prédio de apartamentos em Chicago. Todos disseram que ela tinha se suicidado, mas na verdade foi homicídio. O assassino foi um narcótico conhecido na América como marihuana e na história como haxixe, usado na forma de cigarro. Ele é uma novidade nos Estados Unidos e é tão perigoso quanto uma cascavel. Isso é uma matéria jornalística que saiu num jornal chamado American Magazine em 1937 e que ilustra bem essa questão. Infelizmente, essa Ou seja, uma o que você questão quer dizer é que lá atrás culparam um homicídio que aconteceu de uma menina que foi jogada do 5º andar por um pai. Por pai, não? Não, por uma pessoa... homicídio, exatamente. Não, aí que estava sob efeito Na da verdade, maconha. colocaram a culpa na maconha. Quem jogou ela de lá foi a maconha. Foi o efeito. Ou seja, ela não se suicidou. A droga fez com que ela... Então, a droga seria assassina. Então, cara, é impressionante como isso ainda persiste, né? Porque, na verdade, assim, a maconha pode sim despertar algo nesse sentido, dependendo, né? Se a pessoa já tiver uma predisposição a uma psicopatia, uma esquizofrenia, a uma paranoia, e dependendo da quantidade, né? Então, hoje, né, com a indústria farmacêutica crescendo em tecnologia, separando o THC de CBD, né? Você consegue ter dosagens de THC mínima para você não ter esse tipo de surto, né? E como a gente está... Cara, cada ser humano é uma espécie única. Então, a gente não consegue falar de, qual é a minha predisposição a ter uma esquizofrenia? Não sei. Até eu ter uma. Legal. Né? Já dizia algum grande sábio aí que a diferença do antídoto pro veneno é a dose, né? Então, obviamente, né? O cara que utiliza de maneira recreativa, a gente não tem como ver a quantidade de THC que ele está ingerindo. Né? E aí, obviamente, isso vai acarretar em algum prejuízo especificamente. A partir do momento em que você tem um controle maior da dosagem para um certo fim. E aí eu queria trazer um ponto aqui interessante, né? Que falaram sobre esse ponto, né? Que é interessante. A gente fala muito sobre a maconha como algo medicinal, mas ela é justamente medicinal porque o objetivo, então, seria uma solução para um problema de saúde, né? Para uma questão de saúde. Portanto, por que então você vai usar se você está aparentemente saudável? Né? Essa é uma pergunta. Que aí cabe ao ponto, que aí traz a gente aqui para essa pergunta. Por que as pessoas usam não de maneira medicinal, mas recreativa? recreativa. O que leva as pessoas a esse caminho? Por que o surf colou com a maconha, né? Não tem a gente vai chegar... Legal. Aí tem uma questão histórica. Por que todo surfista é maconheiro, né? As pessoas acham que teve o jargão que todo surfista era maconheiro, né, cara? Engraçado que em 1937, né, ela teve esse lado negativo, né, vamos dizer assim. Sim. E hoje tem estudos e mais estudos, artigos, informando que melhora demais, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Eu tenho uma curiosidade. Eu vi alguns artigos também falando mal, assim, né, do CBD e do THC. E aí me ficou a pergunta assim, né? Até eles meio que contra a legalização e tal. Me ficou uma pergunta. Tem algumas outras substâncias que poderiam ser alternativas ao CBD e ao THC? Você imagina que tenha ou então, elas são... Na verdade, tem. Insubstituíveis? Por exemplo, a ação analgésica de um CBD, por exemplo. Existem analgésicos hoje no mercado, né? Mas Entendi. Só que o CBD... o efeito colateral dele é muito pequeno, quase zero. Comparado a um... Sério mesmo? Um AINE, também, né? um anti-inflamatório, né? Comum desses aí. Caraca. Então, assim, por exemplo, tem muita gente, por exemplo, quem tem problema de dores,
por exemplo, a esclerose múltipla. Fibromialgia. Tem pessoas que têm problema de dor intensa que tem que tomar anti-inflamatório, analgésicos por um longo tempo. Mas tipo a minha avó, assim, né? E aí, até por quanto tempo? Será que vai fazer mal? Só vai descobrir se vai fazer mal ou não daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 que a pessoa está usando. E isso pode trazer um problema sério, igual já teve um anti-inflamatório que ele causou um problema seríssimo, né? Inclusive de morte, ele foi até proibido. É por isso que alguns anti-inflamatórios hoje são controlados. Justamente por isso, porque só descobriu que fez mal com uso prolongado. Então, assim, hoje quando traz um produto natural com baixo efeito colateral, entendeu? O resultado e a melhora da qualidade de vida do paciente é muito grande. Legal, né? A outra teoria conspiratória é essa aí. A indústria farmacêutica mais poderosa do mundo seria favorável ao desenvolvimento, à disseminação do CBD, justamente por isso, por causar tanto benefício, né? E, claro, na competição com os analgésicos que a gente vê por aí, será que ela não teria uma vantagem muito grande, não teria muito mais aceitação? Então, assim, tudo isso, todos esses são formas de fatores... A indústria farmacêutica seria contra. Claro, tá dizer. Claro, é isso que eu quero dizer. Porque é mais um fator ali. São tantos fatores contrários, convergindo contra a maconha, que a gente pode dizer que ela foi a planta, ou a droga, ou a substância mais discriminada, que sofreu mais preconceito na história. E se a gente pensar bem, e aí fazendo aquela ligação com o surf que você falou, que você comentou agora, Hugo também, eles tiveram um caminho parecido, né? Porque o surf e a maconha. Ambos foram marginalizados, né? Sobretudo no início do século XX, o surf depois que foi criado, mas eles tiveram um caminho comum, ou seja, foram alijados da sociedade ou foram marginalizados e se encontraram ali à margem da sociedade, e talvez ali tenha nascido essa associação, né? Esse estigma que traz até hoje o surfista. Legal. Mas, cara, isso é bem desconstruído se a gente for pensar na evolução do surf, no desenvolvimento do cânhamo, na maconha, enfim, todos os seus benefícios. Legal. Então, assim, fazendo esse link com o que o Paulo falou, né, cara? Massa. Fernandão, o que você acha? O que você acha que leva o cara a buscar a maconha sem ter a necessidade, ou sem ter algum problema, alguma dor crônica, de maneira recreativa? Eu tenho um ditado assim, né? Para qualquer tipo de droga, né? Do álcool, à bebida, ao jogo, à mulher, a qualquer coisa. É igual andar com um cachorro. Você tem que levar ele para passear. A partir do momento que o cachorro te leva, você perdeu o controle. Caraca! Sacou? Só que tem algumas drogas que você não tem controle sobre ela. Né? Ou alguns usuários, né? Cara, droga, e eu tô falando de drogas, entenda drogas, não drogas só maconha, cocaína, heroína. Não, tô falando de jogo, tô falando de videogame, eu tô falando de uma série de coisas que você não tem controle. Né? Legal. O que leva uma pessoa a usar depende de cada um. Comida, né? Excessos, né? A questão é o excesso, né? Pra psicologia, assim, o que é interessante como é que a maconha, já que é o nosso assunto aqui, ela entra na vida da pessoa como um substituto, né? Tipo assim, eu vou substituir meu término de namoro, o meu fracasso no trabalho pela maconha. Minha insatisfação com a vida. Minha insatisfação com a vida pela maconha vai me afundar nela, ou eu vou usá-la para outra coisa? Para se pertencer, né? Eu quero me pertencer a essa tribo de amigos ali. Porque, então eu tenho que usar para pertencer. Claro, a sensação que traz, normalmente, às vezes, é tão boa, né? Que ele... Depois fica difícil sair daquilo, né? Mas a mesma sensação depende muito do seu estado, né? A gente tá aqui tomando a cervejinha, beleza. A cerveja não tem o poder de transformação do ser humano. A cerveja libera você ser quem você é. Exato. Né? Então, se diminui você começa a beber... a parte racional ali, bebe, você torna um cara agressivo, né? Então, você é uma pessoa agressiva. Eu tenho mais medo de quem não bebe do que quem bebe. Porque quem não bebe tá sempre no controle, tá ali, ó.
Se controlando. Você confia... Não, mas Winston é... Churchill Não falava confia nela isso. mesmo. A pessoa não, Não, uma confia. pessoa Churchill que... falava isso? Na verdade, você está falando uma pessoa que bebe, mas que não tem os problemas que a bebida acarreta. Uma pessoa que bebe socialmente, né? Já uma pessoa que bebe e vira violenta Não. é uma pessoa que não pode beber. Não, Seria não, no não, caso- E talvez você conhece mais uma pessoa após uma ingestão de álcool significativa para ela poder perder aquela parte de aquela barreira, mostrar ali, realmente que ela é, né? mostrar, Na exato. psicologia, a gente falava, quando tinha festa lá do Semune 6 na psicologia, a gente falava que a bebida era inibidor do consciente, né? Inibidor Você do diminui a sua consciência e você libera o id, né? Que pro Freud, id é só o desejo. Então, você chora, te amo pra caralho, né? Aí vira meu melhor amigo, né? Aí, Ou você briga, ou você briga. Aí Entendi. desperta o que tem dentro de você. Então, assim, qualquer outra droga, mas a maconha, que é o nosso bate-papo aqui hoje, a gente tem que ver assim, ela tá entrando como na vida da pessoa? Como um substituto, né? Ou como uma droga recreativa? Ah, mas o que é droga recreativa? É algo que você usa esporadicamente para se divertir, né? O álcool entra nisso, né? MD, bala, qualquer outro tipo de substância Legal. química, digamos assim. E aí a gente entra num segundo Até um ponto. remédio mesmo pra você dormir ou... Muitos pra medicamentos hoje. Pornografia, Um né, medicamento. Exato. Mas aí a gente entra num segundo ponto, porque eu entendi, tá, beleza, que aí a gente vai entrar num ponto aqui da questão política, né? Beleza, tá, então o cara vai usar, ele vai optar usar, né, nesse sentido, ele vai levar a maconha pra passear e não vai ser levado por ela. Só que aí tem um ponto a mais na maconha que é diferente da bebida, né? Eu, particularmente, não sou um cara muito a favor da bebida em geral, porque eu acho que ela é uma das piores drogas que existe. Justamente por isso, por tirar essa parada. Então, carnaval, enfim, vários eventos especificamente, a gente consegue ver, né, um caos ali justamente por esse descontrole que o álcool acaba acarretando. Ou não sei, né? Pode ser esse ponto que a gente pode olhar por essa percepção. Não é bem o álcool, né? Eu acho que é o excesso dele. É o né? excesso. E o momento que, talvez, hoje a gente vive um momento delicadíssimo, assim, no país que, cara... como eu falei, a questão da química aí que tá, né? A busca do autoconhecimento, né? Seja em terapia, seja em yoga, seja qualquer outro tipo de coisa. A pessoa que não tem esse autoconhecimento, às vezes ela vai ser pega desprevenida por alguma substância que ela usar, se ela usar, né? Vou até dar uma viajada aqui, né? Recentemente agora, um cara lá do prédio, trabalhava no prédio, foi jornal agora de 3 dias seguidos. O cara era pedreiro, trabalhava no prédio, teve um surto religioso, matou a mulher e esfaqueou os 2 filhos. Surto religioso? Mas Essa é nova. Mais comum do que você porque ele já imagina. tá analisando como... Sacou? Então, assim... psicólogo, né? Na questão... Não, o surto religioso ele teve um surto psicótico, né? E ele associou com reportagem, religião falava e tal. que Deus falou Deus com ele, falou com ele, assim. tinha que fazer isso. Então, assim, Caraca. pô, até pouco tempo atrás, o cara tava circulando no prédio. Você não tem como falar, esse cara aqui porra. Entendi. Então, deixa eu ficar aqui do lado do santo, que o Paulo tem a cara de... Não dá pra falar isso. Tá. E aí vem algum tipo de substância, né? Álcool, maconha, que pode despertar esse tipo de coisa. Entendi. Agora, Fernandão e Paulo, que são os especialistas, eu li em alguns artigos e eu vi palestras sobre isso, sobre o sistema endocannabinoide, que já é um sistema que existe no corpo humano, desenvolvido na construção do Homo sapiens lá e os próprios mamíferos, né? Já tem também isso, que é justamente um sistema biológico que a gente tem, fisiológico, que interage com os componentes da maconha, Sim. O CBD e o THC, inclusive trazendo os benefícios todos que a gente conhece. Então, quer dizer, o ser humano, o Homo sapiens, principalmente, é tão ligado à maconha desde da sua formação. E os mamíferos já eram assim. Esse inducto? Endocannabinoides. Sistema endocannabinoide. Eu vou deixar os caras falar porque eles sabem. Mas, assim, isso é muito interessante, né, cara? Porque isso está ligado intrinsecamente com a nossa construção como ser humano, como ser vivo, aí desde, né, dos primórdios. Então, Legal. assim, tem esse aspecto. E aí, por isso que muitos povos,
na Jamaica, por exemplo, tratam a cannabis como uma planta sagrada, tem um aspecto religioso. Na África isso também acontece, justamente porque há uma ligação histórica, antropológica aí da cannabis com o ser humano. E falando em antropologia, né, se a gente pegar a colonização do Brasil, por exemplo, os... Caramba, fugiu a palavra agora. O... Português, tá? Não. As tribos, tá? os... É como... Caralho, que branco que deu agora. Não, mas continua falando Então, pra lembrar de quem é. Quando os portugueses chegaram, eles fizeram questão de dizimar todo esse conhecimento que a gente tem, que tinha, né? Não era a gente, né? Os índios tinham curandeiros, né? Curandeiros. De dizimar praticamente todos o conhecimento dos curandeiros, porque eles quiseram colocar o conhecimento deles. Era muito mais vantajoso para eles trazer o conhecimento do que aceitar esse conhecimento dos curandeiros indígenas, né? Das tribos, né? Não é fácil Que administrar. provavelmente já devia ter alguma coisa nesse sentido. Talvez, não sei, de cannabis, mas dessas Plantas coisas de vó. medicinais, né, Sabe, em se geral. você misturar X com Y, dá X, né? E hoje em dia você tem muito pouco isso, cara. Cada vez no interior você vai, você ainda encontra algumas receitas da avó, da bisavó, não sei o Que que lá. funcionam, né? E funcionam. Funcionam bem, muito né? bem. E acho que essa coisa da colonização, né, na América do Sul, pelo menos, quando eu fiz antropologia lá, eu tinha um livrinho que, cara, eu lembro dele até hoje, as barbaridades que os espanhóis fizeram quando chegaram no México, né, de cara, tentar cortar a mulher no meio, tentar decepar de cabeça com espadada só, cara, coisas absurdas, sabe? Então, acho que a gente tá talvez retomando uma pegada do natural, né? Porque a gente está vendo uma sociedade muito artificial. Do Brasil teve isso, cara. A proibição aqui no Brasil foi muito ligada a essa questão. Claro, influenciado pelos Estados Unidos, com toda aquela questão geopolítica de dominar o mundo, de fazer prevalecer os interesses americanos, mas em relação aos escravos, porque já eles vieram da África e lá eles já tinham conhecimento. Eles chamavam, como era capim de Angola, que eles chamavam. Sim. Ou seja, eles já tinham essa cultura. Então, a questão do uso da cannabis era coisa de escravo. Sim. Então, isso ajudou a marginalização e o preconceito. Então, tudo isso aconteceu, meus amigos. Então, a proibição ela aconteceu quando? E eu acho que esse é um dos grandes fatores que vai diferenciar a bebida do uso da maconha. Então, não tem quando, cara. Foram uma sequência de situações, sobretudo no início do século XX, né? Porque até lá, os Estados Unidos tinham inúmeras plantações de cânhamo. A Europa também tinha, porque ele era um importante produto têxtil, inclusive, fornecia óleo, fornecia uma monte de coisa. Mas, então, foram vários fatores ali, de cunho econômico, geopolítico, que favoreceram a proibição, as campanhas. Você vê um jornal, o conteúdo de uma notícia que eu acabei de falar aqui, você vê o tom, percebe o tom do como era tratada essa questão, né? Mas aqui, agora eu vou pegar um outro prisma aqui da conversa. Mas assim, as coisas vieram mudando com o passar do tempo, né? Hoje o surf também visto como uma atividade que não era de um cara que teria um sucesso na vida, ou que o cara estaria, né, focando no futuro e tudo mais. Legal. Hoje ele passou a ser um esporte olímpico, um esporte que, né, a nova geração, uma geração que é totalmente focada no resultado. E só de curiosidade, o doping do surf só veio por causa das Olimpíadas. Antigamente, para o cara ser punido, ele tinha que ser pego no antidoping 3 vezes. Isso. A partir de 2018, aí começou a pegar o THC. Sim. E eu não sei nem porquê, né? Porque eu acho que o THC também, depois a gente pode partir para esse assunto, eu acho que não melhora a performance do cara na água, no esporte. Eu não sei se o THC, até agora, como a gente conversou aqui, tem uma questão da melhora no descanso muscular ali, de uma recuperação mais rápida. Mas eu acho que para o desempenho esportivo, diferente do anabolizante, eu acho que o CBD, o THC não teria essa... Tem a ver com a não disseminação dessa cultura. Sim. Eu acho que o esporte também traz isso. É o que cada atleta representa, né? Eu lembro quando do podcast que o Rafael veio, que vocês começaram a falar de patrocínio, né? Pô, o que a Bridgestone tem a ver com o surf? Nada, né?
mas o que o cara que tá surfando a prancha da Bridgestone, né, tem a ver, representa? Pô, Gabriel Medina, é o Ítalo, é o Filipinho, é o John, é o Kelly Slater. Eles vão proibir justamente porque eles não querem o atleta do campeonato. A verdade é que sim, os atletas, agora os atletas de ponta, não tem mais espaço para o cara ser um usuário de qualquer droga que seja. Não tem. O cara tá focado em performance. Por mais que a gente venha falar que a maconha, eu também acho que não é um dos maiores problemas da sociedade, né? Ainda mais se você compará-la com outras drogas, por exemplo, com álcool, que é uma droga liberada, né? A gente sabe que causa vários acidentes de trânsito e tudo mais. Essa nova geração, ela tá comprometida com o resultado. E o resultado, ele não vem através de uso de uma droga, de qualquer uma que seja, né? Vem justamente contra isso, né? O cara se manter consciente por mais tempo possível ali, para ele focar no treino dele e tal. E assim, o surf também caminhou junto disso, né? Sem o dúvida. esporte surf, né? Hoje você vê que as pessoas, né, são uma pessoa que é executivo, uma pessoa, um profissional de alto rendimento, qualquer que seja a profissão dele, médico, engenheiro, jornalista, né? Ele está praticando um esporte de preferência ao ar livre. Poxa, é um controle de ansiedade, o cara vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, é essa mesma coisa com a maconha. Ela perdeu um pouco esse hype de você fazer aquele... cultura, você tem alguma espécie cultura, de e agora ela tá vindo como um elegância. medicamento, um momento ali que você tá relaxando, depois que você já fez seu afazer do dia, né? O cara vai tomar uma cerveja, vai tomar um copo de vinho, ou vai fumar um baseado, né? Não é uma coisa que vai prejudicar ele no dia a dia, né? Você vai usar ali de uma forma que não vá te atrapalhar, né, nas suas funções diárias. Então, tudo isso tem uma nova conotação hoje em dia, mas a nova geração que vem aí provar que as pessoas estão cada vez mais focadas realmente no resultado ali, de estarem, né, tá buscando uma qualidade de vida, né, e não se afundarem num uso excessivo que a gente estava falando aqui. O problema sempre é o excesso do uso né, de qualquer substância. De qualquer substância, que seja na verdade, né? Exatamente, de tudo. O cara tá jogando videogame demais, né? Exatamente. Hoje o nosso problema é excesso, né? Excesso. Na verdade, o que você tem hoje é até graças à disseminação do surf no Brasil, principalmente e especialmente, você tem cada vez mais pessoas praticando, mais crianças, inclusive, mais jovens interessados em Muitas praticar. escolinhas. Você tem a questão das ondas artificiais, cada vez que espero que sejam cada vez mais difundidas. Você vai ter em Goiás, você vai ter em Brasília. E acessíveis, né, também, né? Então, quer dizer, isso vai fazer com que os jovens procurem esse alto rendimento cada vez mais cedo, cara. E não combina realmente o uso de nenhuma substância com esse alto rendimento, cara. Perfeito. esporte. E aquilo, assim, a gente fez um... Acho que foi com você, a gente fez com um médico também. Acho que a galera que assiste aqui a gente mais tempo, a gente sempre fala, cara, como é que a gente pode surfar bem até os 60 anos, até depois dos 60 anos? Porque muitos de nós, né? O Gão agora não. O Gão já tá na fase boa. Né? Que ele tá estabilizado financeiramente, já pode, né? Arcar com uma viagemzinha ali pras Maldivas. Já tá na fase boa, já tem o dinheirinho lá dele, né? Trabalhou pra caramba, né? Abdicou de muita coisa pra poder trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra agora vai lá e bancar um negócio. Só que, pô, se ele tivesse ali, né? Se permitindo, né? Acabando usando mais, enfim... Se ele não tivesse focado no desempenho, como a gente tá falando aqui, talvez ele não estaria nas condições boas hoje. Ou talvez você que tá ouvindo a gente hoje não vai estar daqui, sei lá, uns 10, 20 anos. Pra você poder desfrutar de mais coisas. Essa é a grande questão, né, bicho? É você não se deixar levar por nada, você manter seu foco sempre ali, né? A recreação é recreação, mas não é o objetivo da nossa vida, né? Medina, tem recentemente quem tá ouvindo quem tá assistindo o WSL direto, então eu acho que tem um novo programa da WSL que eu acho que eles meio que vão contar um pouco das histórias do cara. Eu acho que tá até no Apple Play aí lá. Eles querem, tipo, humanizar, né? Aí quando entra no Medina, ele fala, cara, eu tô aqui pra ganhar título. Ponto. Ele só fala isso. E você vê que é muita fala dele. Eu tô aqui pra ganhar título, mano. E eu acho que tem uma fala famosa dele que fala, mano, eu não tô aqui pra fazer amigo, eu tô aqui pra ganhar título, eu tô aqui pra ser campeão. Cara, o foco do cara sempre foi muito isso. Agora, vai dizer que esse foco levou ele a ser o trica, ou um dos melhores surfistas, ou talvez o melhor da atualidade. Com certeza é o melhor da atualidade, né? É o mais recente campeão e tal.
Mas com certeza isso ajudou bastante a saber diante de mano, estamos aqui com os brothers fumando maconha, então, e tem treino, eu posso fazer a parada aqui, eu posso focar, posso dormir mais cedo, posso fazer. O Cristiano Ronaldo é um grande exemplo disso. Eu já ouvi um caso, talvez o Fernandão saiba ou compartilhar sobre isso. Ele chamou a galera lá, a galera tava fazendo um churrasco lá na casa dele, tava todo mundo bebendo lá e tudo mais. Ele falou, galera, ó, deu 9 horas, eu tô indo dormir. Vocês ficam aí, se viram e tal. E depois você arruma, sai aí, enfim. Foi dormir. É algo parecido com isso? Você não sabe. Mas, enfim, o ponto é que o cara é focado, velho. Ele sempre tem... E aí, meu amigo, que você tá ouvindo a gente, sempre vai ter 2 opções pra você. Você vai acordar todos os dias e vai ter 2 novas opções. Ou você vai produzir, você vai fazer uma parada massa, pra você poder surfar mais, pra você poder fazer a viagem dos sonhos, pra você poder crescer profissionalmente. E vai ter a opção que não vai te contribuir pra isso. Pode ser o caso que depois... E aí que tem um ponto legal. Tem o maconheiro, que é essa questão pejorativa, que é o cara que vai abrir mão de uma coisa importante para fumar, seja fumar, seja... Essa não enfim, é uma esse é o lado pejorativo que eu acho que... não é o lado positivo, não é o que a gente quer pregar aqui, que o cara tem que... Se for colocar uma experiência pessoal minha, né, que a gente está conversando, eu acho que, assim, as pessoas... Né, fazer o uso recreativo, mas a maconha, se você fizer um uso diário, né, eu já fumei muito tempo maconha e tal, não era uma coisa que agregava muito para meu desempenho, vamos colocar assim. Quando eu parei, poxa, eu comecei a estudar melhor, comecei a ter resultado melhor na minha faculdade, eu comecei a surfar melhor, né? Mas... abre espaço para outras coisas entrarem. Exatamente, também, né? Cara. A gente eu não quero, assim... A gente está aqui no podcast com vários amigos conversando. Estamos falando, assim, que a maconha não é o principal... Porque o assunto do podcast foi maconha, né? Não estou falando que a maconha é o pior problema da sociedade hoje. Não é. Mas não é também uma coisa positiva se você deixar se levar por ela. Foi aquele lance do você passear com o cachorro passear com você. Essa é né? legal, Hoje a maconha está ganhando outra conotação. Assim como o surf também ganha outra conotação. Perfeito. Hoje o surf é um esporte para você, né? Ter saúde, ter qualidade de vida, para você ter seu espaço ali, você surfar. Né? Então a maconha também, você pode usá-la de forma recreativa, mas ela num uso diário ali não é uma coisa que, no meu ponto de vista, não vai te beneficiar. Entendeu? Exatamente. Até mesmo porque não tem uma dose exata, né? Sim, ainda mais essa maconha que você compra em qualquer esquina, você não sabe o que é que vem junto disso. Né? Não é uma coisa igual um CBD que já está controlado ali, as medidas. Já tem um padrão, né? padronizado, tem uma dose certa. Então, aquele produto é um derivado, sim, do cannabis, da maconha, mas só que tem a padronização, tem a dosagem certa, o tempo certo de tratamento, vai iniciar, você vai saber como você vai começar usando aos pouquinhos, até se adaptar. Na hora de parar também, vai desmamando, né? Como dizem, é um medicamento, né? Vai parando aos poucos. Então, é um medicamento. E é verdade essa história de... Qual a diferença entre uma droga e um medicamento? Exatamente a dose. Então, por exemplo, quem fuma um cigarro, você sabe que tanto que tem ali de CBD e THC? Às vezes não sabe que tanto tem, não sabe de onde veio aquela planta, como foi plantado, se realmente é a planta, o que foi misturado, né? Então, tem todos esses detalhes. Então, por isso, quando tem um produto que tem um padrão, tem uma dosagem certa, você sabe exatamente, teve um médico ali que fez uma consulta, um psicólogo, um psiquiatra, que analisou e viu a necessidade de entrar com um produto desse, porque realmente o nosso corpo tem muitos... receptores, né, endocannabinoides, que realmente faz com que melhore demais a qualidade de vida, né? Então, a padronização, saber a quantidade é fundamental. A qualidade de vida de quem está doente, mas prova, tipo assim, existe alguma indicação para utilização sem... Para quem não tem doença, não tem. Na verdade, assim, a sensação de prazer, eu estudei muito sobre isso em toxicologia, né? Todos os tipos de drogas, vamos dizer assim. Então, assim, a sensação que dá de quem fuma uma maconha de relaxamento, aquele barato que dá, que é o THC que tem essa ação psicoativa, dá uma sensação tão boa. De repente, em alguns casos, pode ser até uma falsa sensação boa, né? Porque traz aquilo naquele momento. Mas o que será que traz por trás disso? Quais são os malefícios que isso pode trazer, né? Em todos os aspectos. Imagina a pessoa que não se conhece... Né? Tipo, se não tem esse autoconhecimento que eu falei, aí tá lá numa roda ou tá em casa, acende um baseado, fuma e de repente começa a entrar em contato com coisas que ela fugiu a vida inteira, né?
Que aí ela vai entrar na tal da bad. Vai entrar na bad, ela pode ser o caso que o Sandro trouxe aqui, de repente a pessoa pode se matar, a pessoa pode causar algum mal para si mesmo, né? Então, assim, e quando você tem a dosagem correta, se você pega uma indicação de um médico, você vai usar para isso, você vai usar para aquilo, essa é a quantidade com THC, sem THC, Isso, a gente está falando de rendimento, de performance. Sim, claro. Né? Por causa do podcast que eu comecei a procurar muita coisa, tem um podcast chamado Cannabis Cash, que é a Jéssica Duran, que é uma médica lá de São Paulo. Eu entrei em contato com ela. Ela traz um caso de um triatleta, né, que foi atrás dela para usar o CBD. Né? E ela fala assim, tem um processo anti-inflamatório fantástico. Né? Aí se a gente pensa em alto rendimento, imagina, cara, o triatlo são 6 horas por dia quase de treinamento. Né? Se você treina 6 horas, pedala nada e corre. A gente tá falando de profissional, o cara só faz isso. Aí chega de noite, tem um gelzinho, né? Tem várias formas farmacêuticas. Aí você aplica enquanto você está no seu processo de fisioterapia. Caramba. Chega de noite, você toma um óleo. E aí no outro dia, para você treinar, se você tiver quase zero, se você tiver 80%, 90% sem dor, como é que vai ser esse treinamento? Fantástico. O rendimento melhora. Aí se você consegue fazer isso e ainda não cair no doping, porque tem o CBD sem THC, se eu estiver errado. Tem. Então não a maioria doping. hoje, né? 0,3 é o limite. Na WADA, né? 0,2. Cara, a gente está falando de performance. E aí é surf, é triatleta, é crossfit. E aí tem um ponto tem um vídeo do Guilherme Medeiros, o pessoal que vai vir competir em Vitória agora no crossfit, falando do uso do CBD. Né, qual a performance dele melhorou no crossfit. Você faz crossfit, imagina, o cara que é profissional disso, que treina 1 hora daquele negócio, chega no outro, o cara tá moído, não tem como não tá. Por melhor preparado fisicamente que você esteja. E aí você tem algo que te ajude a performar mais sem cair na questão do doping, né? Como é que fala? Do anabolizante, que realmente do anti-inflamatório, que beleza, vai te ajudar? Vai, mas os efeitos colaterais são muito maiores. Porque realmente tem ativos hoje, tem hormônios anabolizantes que realmente melhoram muito a performance. Que são proibidos. Tem broncodilatador hoje, né? Alguns broncodilatadores, efedrina, salbutamol, que melhora desempenho e tal. São proibidos, é claro. Esses sim melhora desempenho. Agora, um produto que vai trabalhar ali na analgesia ou melhorar a qualidade do atleta... do sono. Do sono, ou então de outros aspectos de dores do corpo, relaxamento da musculatura, traz benefícios e isso é muito bom, porque não tem tanto efeito colateral. Sim. Né? Isso é ciência, né, que cara? o surf e a questão da cannabis, elas estão convergindo para o mesmo lugar. Estão se tornando né, você está vendo formas benéficas de você praticar, né? Você usar a cannabis ali como um remédio, na verdade controlado por um médico como profissional, você já não está mais usando ela, né, como uma forma de uma fuga, que era usada antigamente, ou um recreativo que você, né, não vai ter um objetivo ali. E o surf hoje é visto como uma forma de você estar cuidando do seu corpo, um estilo de vida, uma coisa positiva. É interessante, porque, na verdade, elas caminharam juntos, né, para a marginalidade e hoje estão seguindo juntos para um destaque dentro da sociedade, dentro da humanidade. Sim, benéfico, né, cara? E como eu acho que deve ser. Hoje, o que a gente tem no Brasil em termos de legislação? Sobre os aspectos do direito, tem uma verdadeira esquizofrenia. Por quê? Porque você tem uma ausência de uma lei que regulamente isso, precisamente. Você tem resoluções da Anvisa que autorizam a importação de medicamentos à base de cannabis. Isso. Importação. Você não pode produzir aqui. E aí, para você produzir, para você plantar, etc., você precisa de um processo judicial, de um habeas corpus, que lhe autorize. Claro que você tem que demonstrar a necessidade, e é muito rigoroso esse processo, demonstrar essa necessidade para que você possa produzir ou plantar até em casa, e existem casos assim. E sem uma lei que regulamente isso. É a justiça que tem que prover essa lacuna, tem que tentar vai ser um entendimento ali completar na hora, essa lacuna. Então, cara, e aí o que você tem? Você tem uma lei no Congresso que está pronta, está bem estabelecida, em relação à qual existem muitas críticas, é bem verdade,
Mas é uma lei que a gente está ali para começar, que vai tratar da cannabis medicinal, da cannabis para uso veterinário e da cannabis industrial, inclusive com a possibilidade de que seja produzida aqui, plantado aqui, com todo o rigor. Então, essa lei ainda está no Congresso para ser elaborada. Então, hoje você depende da Justiça para completar essa lacuna. A atual conjuntura política do Brasil não cria um ambiente favorável a isso. Pelo contrário, o governo federal lançou uma cartilha justamente tentando explicar, tentando rebater os argumentos contrários à criminalização. Né? Justamente porque o projeto de lei foi votado no Congresso, evoluiu, e o governo tentou ali, com as perspectivas políticas que ele tem, criar contra-argumentos em relação a isso. E aí tem um outro fator. No STF tem um julgamento importante para acontecer, quer dizer, está desde 2015, que é a descriminalização do uso da maconha, ou das drogas em geral. Né? Ele fala de drogas porque ele vai contra o uso das drogas em geral, em que existem 3 votos favoráveis à descriminalização. O que quer dizer isso? Que hoje não seria crime a prevalecer isso, a utilização de drogas de nenhum, inclusive cannabis, não seria considerado crime. Hoje a legislação prevê punições brandas, que não prisão, Sim. mas seria totalmente excluída essa possibilidade. Então você vê o problema, a complexidade do nosso ordenamento para tratar disso, cara. É difícil, cara. Nós estamos num passo, nós estamos evoluindo em relação a isso, quando, na verdade, os nossos vizinhos, como Estados Unidos, Uruguai, você tem na Europa, Holanda, Portugal e outros países que têm cuidado disso de forma muito mais objetiva. Então, a gente não tem um ambiente hoje, infelizmente, para normativamente cuidar desses aspectos. E a gente volta para o começo do podcast, né? A maconha volta a ser o vilão da história, né? Exatamente. Mas hoje eu acho que a gente tem também noção que é um problema menor, né? A maconha seria um problema menor. Não é que seja uma solução, acho que não é uma solução também, a maconha não é uma solução para nada, mas não é o maior dos problemas, né? Com as drogas que a gente lida hoje em dia, que são ilegais e todo mundo tem acesso, a maconha dessas drogas seria menos nociva até de drogas que a gente tem legalizadas, né? Legal. Então, eu tenho até que falar para você aí que está ouvindo, nosso telespectador, a gente já falou aqui do nosso apoiador, né? O único pré-surf, o único pré-treino exclusivo para surfista, mas eu preciso também falar aqui do nosso patrocinador, você que quer ser profissional, né? Que vai, quando acordar, vai escolher o lado, né, o bom da força, digamos assim, né? Não que o outro seja ruim, mas enfim, nesse sentido de ser profissional, de fazer o seu melhor, você que é shaper, ou quer se tornar shaper, ou é surfista, quer montar sua própria prancha, quer produzir sua própria prancha, a gente tem aqui o nosso patrocinador, o grande shaper Thiago Santiago. Ele tem um curso online onde ele vai te ensinar tudo que você precisa saber para poder shapear a tua própria prancha, ou, inclusive, trabalhar como shaper, ou trabalhar dentro da indústria de fabricação de pranchas, que tem muita demanda de profissionais e escassez de profissionais no mercado para trabalhar nisso aí. Então, você com o cupom do Cultura Surf, cupom Cultura Surf, vai estar tudo aqui explicado aqui embaixo. Você vai comprar esse curso, você vai fazer o curso, vai aprender tudo que você precisa para você shapear uma prancha, seja você um shaper ou um aspirante a shaper. E a primeira prancha que você desenhar e mandar lá pro Thiago, que também tem uma fábrica, essa aqui, ó, Nuclear Glass. Legal. É uma fábrica. Eles vão mandar a primeira prancha para você de graça. E eu vou te dar uma dica. Eu acho que tá faltando uma nova geração de shapers aí, regionais aí. Você que tá vendo do Rio, de São Paulo, do Nordeste. Eu acho que a gente tem que fortalecer essa questão do shaper brasileiro e tal. Os brasileiros estão mandando aí nas melhores pranchas do mundo. Hoje a gente tem a prancha do Medina, quem faz é um brasileiro. Eu acho que a do Toledo também é um brasileiro que mora na Califórnia. Sim, então, acho que essa garotada nova aí, fica aí uma dica, quer viver do surf, mas quer ter um trabalho, quer fazer uma renda, poxa, lança uma marca a gente fez um episódio com shaper, ele. Acho que a galera tem valorizado bem. A gente fez um episódio com o Thiago, ele falou que teve um dos alunos dele que aprendeu, fez o curso e ele foi pra Austrália, se eu não me engano, e começou, aí viu que tinha demanda de arrumar a prancha da galera e começou a arrumar. Daqui a pouco começou a fazer, enfim, hoje, aí vai crescendo. Com certeza. Além disso, a gente tem uma parceria com
uma outra parceria, né, com o Thiago, uma collab, assim, um produto que a gente tem bolado junto, que é um curso específico para surfistas, que é o curso de hidrodinâmica. Então, é tudo que você precisa saber para escolher a melhor prancha para você, né, não, Gão? Bacana. Show de bola. Hoje em dia, né? Próxima vez que você for comprar... Exato. Você vai comprar sua própria prancha, você não sabe qual decidir, não sabe qual escolher, não sabe qual quilha, qual, enfim... Qual você vai fundo saber você vai escolher, exatamente se é de o que bota, que se é serve uma, o que que não serve. Inclusive, tem aqui um episódio que a gente fala com o Thiago, você vai ver né, só um pouquinho daquilo que ele já sabe, você vai ver que já vai abrir sua mente pra, caraca, olhar, perceber coisas que você ainda não estava percebendo em relação às pranchas. E principalmente nesse momento decisivo, né? Muitas pessoas, assim como eu, têm uma prancha para todos os dias. Então é importante você saber escolher a prancha boa. Com certeza, Não cara. é não? E faz diferença, tá? Não, faz diferença. Tem amigo meu que, pra cair no mar, o cara, não, essa onda, esse mar hoje tá com aquilo tal, com aquilo tal. Fala, caraca, bicho, é muita informação. eu não trouxe, hoje, não vou cair. E faz a diferença. Ele tá sempre surfando um pouco melhor por conta das escolhas. Legal. Conhecimento, né, cara? Faz tudo. sentido, Né? faz sentido. É a chave. Exato. E você cai chave. mais seguro no mar também. Com Você fala, certeza. será que se eu tivesse com a prancha tal, eu estaria surfando melhor? Pode ser. É, Aí hoje você o vai surf saber evoluiu agora com muito o negócio. Sempre, o surf evoluiu, a maconha, como a gente está falando, tem evoluído aí, o conhecimento sobre ela, enfim, todas as pesquisas. A forma E você de também usar precisa de forma evoluir como correta. profissional, como surfista, né, cara? E um dos pontos para você evoluir sua performance é tomar o pré-surf, né? Isso aqui não tem pode como. Para faltar. mim não tem como mais. Agora não tem volta. Vou pegar meu sachê melhor aí. melhor droga que tem aqui, ó. Melhor droga não, né? Não é droga, é remédio, né? Remédio não é remédio. É um suplemento. Suplemento. É um suplemento para te dar mais energia e te dar mais condição de fazer um surf top. Top. E voltar para mim o mais incrível é voltar para casa, trabalhar naquela render o dia alta todo. performance, né? Isso é Sem ficar no importante. negócio. E, pô, outra coisa também, saber melhor sobre a sua prancha. E aí, se você quiser se tornar um novo profissional aí do mercado de surf, de pranchas, tem o curso de Shaper também. O cupom tá aqui abaixo. Fantástico. Cara, eu acho que a gente já comentou um pouco da história, né? Já falamos bastante coisa em relação à maconha e o surf, né? Principalmente essa parte do... tem um negócio interessante, né? Que eu acho que... Tem algumas pessoas que falam que se legalizasse a maconha, iria diminuir o número de pessoas fumando. Ao passo que tem algumas pesquisas que fazem em países, você citou o Uruguai, a Holanda, eles percebem que, a partir do momento que eles liberaram, aumentou o consumo de maconha, e não só de maconha, também de outras drogas. Eu não sei se isso é um problema, né? Mas, enfim, o que eu queria levantar o que eu percebo é que, assim como o surf e a maconha lá atrás eram meio que uma parada meio que discriminada, e aquilo representava meio que o núcleo da contracultura. Não, eu fumo maconha, então eu sou contra a cultura, então eu vou fumar maconha. Né? Então, como se eu tivesse orgulho de ser contra todo aquele sistema opressor. Né? Aquela história do proibido, então legal e tal. E aí o surf também tinha um pouco dessa ideia, e aí veio trazendo essa ideia do sexo, drogas e rock and roll. Eu sou doidão mesmo, né? Eu não sou careta, eu não uso o negócio, eu sou contra, eu tenho cabelão, eu uso barba mesmo, enfim. Então eu tenho esse comportamento o comportamento padronizado e tal. Então eu percebi que tanto o surf quanto a maconha talvez caminharam. Então o surf padronizou. Eu acho legal, assim, você vê o Medina, o Ítalo e o Felipe. Nenhum dos três tem cara de surfista, aquele surfista estereotipado que a gente vê, né? Aquele cabelo parafinado, meio grandinho. Legal. Mas eu acho que até isso mudou também, né, cara? Exato. Se você for no lezinho aqui, você não vai ver... Raro. De 100, você vai ver talvez 5. Esses dias eu vi um loirinho cabeludo. Porque o nosso herói hoje, né, é quem? É o Ítalo. Você vai ver talvez quando o Ítalo, quando ele pinta o cabelo, você vai ver um monte de cara lá de cabelo pintado. Sim. Né? Talvez o número de tatuagem hoje, vamos lá pra tatuagem, né? Cara, os três têm cheio de tatuagem no corpo. Então hoje você tem advogado tatuado, você tem médico tatuado. Que era uma coisa também, você olhava o cara tatuado, o cara é maconheiro, né? Era doidão, era marginal. São vários estereótipos aí que já caíram. Hoje tem o cara tatuado, mas o cara é careta, velho. Você não sabe mais ver. Não, e o Rastafari careta? Já viu o Rastafari? O cara de dread careta? Tem essa agora? Eu já até. Até os raças. Deve ter. Não acredito. O mundo evoluiu. Tem, pô, muito. Edson Gomes, né, cara? Edson Gomes hoje prega a palavra lá. Sério? No palco, por muito tempo. Né? Não sei Edson Gomes, perdão, mas eu lembro de um tempo atrás, o último show que
Que eu fui, ele parou e falou, galera, não fuma maconha, não faz nada. Eu falei, pô, até os raças estão mais E a galera começa a entender, né, cara, que eles começam a entender que, por quê? Pra que isso? Entendeu? Porque tem muita gente que começa, assim, igual vou falar, eu vou fumar, o cara vai fumar maconha e não tem uma doença, não tem nada, não tem um porquê de fumar. Sim. Às vezes vai pra uma entidade de grupo, né, cara? Aí daqui a pouco ele para pra pensar assim, cara, pra que eu tô fazendo isso? Que benefício? O que você tá me trazendo de bom? Qual a vantagem? Né? Eu lembro que meu pai sempre falava assim, tudo que não trazia benefício pra gente, falava assim, qual a vantagem disso? Não tem vantagem. Exatamente. Desde que não tem uma clara vantagem, é melhor. Na dúvida não vai, né? Poxa, eu tô bem, tô tranquilo, vou render muito mais, vou produzir muito mais, vou conseguir ter foco, concentração, tal, vou produzir e tal. E aí você pode fazer a mesma pergunta. Você pode fazer a mesma pergunta. Qual é a vantagem de eu não fumar? E aí eu vou trazer o meu exemplo. Eu, dos meus 18, logo que eu entrei na faculdade, até os meus 22, mais ou menos, eu era o contra a cultura. Eu era o cara que ficava com a barba grande, não usava roupa de negócio e tal. Muito pela relação que eu tinha com meu pai. Né? Meu pai era o playboy e eu queria ser o oposto daquilo. Né? E aí, logo entrei na faculdade, começamos a fumar maconha, veio com o surf junto também, então... Tava muito ligado ali nesse ponto. A gente tinha um grupo de surf, de amigos, mas falava só mais de mulher e maconha do que de surf necessariamente. E aí eu fui vivendo essa parada de ser ou contra, de ser, né, tal, não sei o quê. E aí eu me lembro que tinha uma parada que eu falava muito, e eu acho que esse é um dos grandes... O Gão falou um pouco disso no episódio dele lá, que ele falou sobre o surf. Cuidado com... Tem que ter o cuidado, né? Pra você não achar que a vida se resume ao surf, né? Assim como na época eu achava que a vida se resumia, se eu tiver uma maconha e onda, cara, eu tô bem, eu não preciso de dinheiro. Aí era contra o capitalismo também, que a parada de, né? Pra que tem que trabalhar, criar essas paradas, e tem que precisar de dinheiro, enfim. E aí eu fui criando esse negócio. Só que a partir do momento que eu fui começando a observar, calma aí, será que vale a pena mesmo? Quais são os outros caminhos? Aí eu fui, enfim... Inclusive, a gente lançou agora um episódio de autoconhecimento. Eu falo bastante sobre isso. Lá no primeiro episódio dessa 4ª temporada aí, galera. Eu fui percebendo que quando você vai tirando isso, você fala, cara... se eu tivesse fumado agora, depois do trabalho... tô indo pra casa depois do trabalho, eu vou fumar. Às vezes, você não vai... E aí tem uma relação com o surf. Você vai fumar antes de surfar... Cara, você não tá intencional ali. Sua atenção fica prejudicada. Pode ter algumas pessoas que são mais fortes ou não, né? Mas de uma forma ou de outra, sua performance vai ser prejudicada porque sua atenção está prejudicada. Para dar um relaxamento da musculatura. Então, às vezes, precisa de uma certa atenção. Para dar uma remada, para poder ver aquela onda, dar uma batida, né? Sua consciência não tá da melhor maneira possível, né? Você quer aproveitar o surf? Aproveita da melhor maneira possível. Como? Sã. Ali, concentrado naquilo que realmente importa. Você tá indo para casa, aí eu fumava, né? Direto. Praticamente todos os dias. Muito por essa falta minha, assim, um negócio que tinha interno, que eu precisava lidar com isso e tal. E aí, em vez de você estar fumado ali, ficar lá, assim, panguando, comendo e, sei lá, assistindo qualquer porqueira, eu poderia estar produzindo. Então, aí eu volto àquela pergunta que seu pai fez pra você. Qual é a vantagem de você não fumar? Cara, eu comecei a perceber que não fumar era muito mais vantajoso. Eu poderia produzir mais. Claro. Eu poderia estar mais próximo com a minha mãe. Quantas vezes que minha mãe entrava no meu quarto, eu ficava apreensivo. Caraca, se ela vai mexer em alguma coisa, vai achar esse negócio. Eu ficava louco. E hoje, eu tenho um prazer de estar com minha mãe, de estar num processo... Exatamente. Esse relacionamento, você fica muito mais autêntico. Exato, você consegue se relacionar muito melhor. Você consegue um dinamismo muito melhor. Estando só, bem com a vida, né? E fazendo na hora que tem que ser, mas no dia a dia não, né? Exato. Respeita o seu corpo, respeita a sua formação, enfim. Eu acho que a gente precisa ter essa percepção, sim, sem dúvida. O cara vai surfar, fuma. Aí não rende embora, bem. Aí volta, fuma outro. E aí chega para trabalhar, também não vai render bem. À noite...
Cara, mas isso aí também são escolhas individuais. É difícil a gente falar sobre isso. É individual, né? a gente fala. Tem pessoa que lida de uma maneira, tem pessoa É que... lógico, é lógico. Mas vai entender, mas vai entender. É um assunto complexo. Vai né? entender a piorar tanto a performance no surf quanto nas suas relações. na sua Eu acho que as profissão. pessoas têm que ter a liberdade delas escolher o que elas querem fazer para a vida delas. Tem razão. Tem, Você não tem que criminalizar uma Verdade. droga também que a gente sabe que é inofensiva para terceiros, vamos colocar assim. Se a pessoa fizer um uso excessivo, ela vai estar causando mal para ela mesma. Não é uma droga que, né, igual o álcool que você vai beber e dirigir, você vai causar um vai fazer acidente uma porque merda. a sua visão tá turva, ou vai fazer uma merda, ou você vai ficar mais agressivo. A maconha não tem, eu acho, né, pelo conhecimento que a gente tem, ela não tem esses malefícios, né, de fazer mal a terceiros. Então, sim, eu acho que ela tem que ser descriminalizada, mas ao mesmo tempo também ela não tem que ser alçada como solução de problema. Exato. Sabe? Legal. Ela não Pode é entrar. solução de problema nenhum, cara. Pode entrar Então, naquela pô, essa garotada história... que tá vendo a gente aqui, pô, não é, vou fumar maconha que é legal. Não é. Não é é legal, que é legal. meu irmão, Ela não é um problema você é também. Vou foda. fumar maconha, eu tô doidão. Também não é isso que eu tô falando, entendeu? Você vai Exatamente. ser o doidão, porra, só vou dar problema. Não, eu conheço vários profissionais, né, de várias áreas que os caras têm um rendimento top e os caras fumam e tranquilo, eles sabem lidar com isso. Mas não é solução e também não é o problema. Então, assim, cada um sabe como vai lidar com isso. Exato. Tendo a consciência, igual o Fernando falou, pensei, você vai passear com o cachorro ou o cachorro vai passear com você? Exatamente. O grande problema é que muitas pessoas não conseguem, né, controlar isso, porque muitas vezes, por exemplo, quem é viciado em ansiolítico? Tem muita gente que é viciada em ansiolítico, tem que tomar um Rivotril, né? Por exemplo, antes de dormir. Mas como que surgiu esse vício, de repente? A pessoa não consegue dormir. Aí toma um ansiolítico desse, dorme bem. Ele fala, cara, resolveu o meu problema. E muitas vezes não está resolvendo o problema. Está escondendo um problema que ele tem. Poderia muito bem estar corrigindo aquela causa. E acontece muito no dia a dia de, por exemplo, até mesmo para essa rapaziada mais nova hoje, que está se ingressando aí no surf, ou que tem essa curiosidade, é ter o cuidado disso. Porque pode acontecer de não ter esse controle e essa, vamos dizer assim, essa droga controlar essa pessoa ao ponto dele achar que tem necessidade de usar todo dia porque me relaxou, me concentrou. Eu acho que esse é um grande... Então, exatamente. Por isso que é bem interessante. Fazer mal, cara, igual eu digo, se souber usar, igual eu falei que a diferença da droga e do medicamento é a dosagem, rapaz, é de boa. Só que aí o grande problema aí, né, que a gente enfrenta em relação... É igual você querer comprar Por exemplo, tem gente que toma a Ritalina ou esses negócios de atenção, uma sendo que anfetamina. não pode. A pessoa não tem prescrição médica para fazer isso, então ele acaba arrumando Tá de se maneira... drogando, vamos dizer assim, né? Então, a maconha de uma aumentando forma ou de a outra... performance para estudar para concurso. Sim, exatamente. É sério, ué. Isso aí É a droga dos usa. concurseiros. Se você toma Ritalina, você consegue ter um foco de 6 a 8 horas, cara. Estudando. Descobriram isso como? É um doping de estudo, É né? um doping de estudo. E é um doping de estudo e é uma anfetamina, por exemplo. Mas só que aí é controlada, tem uma dose certinha, você vai saber como usar ali. Agora, qual a diferença de o cara que, por exemplo, que usa uma outra droga ilícita aí? Dosagem. O cara, às vezes, não perde o controle e fica a noite inteira lá usando drogas, entendeu? E sendo que é um medicamento, ele tem que comprar com uma prescrição médica, tem alguém acompanhando, tem alguém analisando. Se ele sentir alguma reação, ele tem alguém a quem recorrer. Entende? Então, eu vejo muito desse lado, entendeu? Existem vários tipos de produtos hoje que podem, sim, melhorar desempenho, relaxar, tirar dor e tudo. Mas tem que saber exatamente o que você está fazendo para não deixar aquilo te controlar. E ter como é que se diz? Ter um motivo também, às vezes. Ter uma causa, uma razão para aquilo. E eu acho que o ponto, assim, mais uma vez, como a gente comentou aqui, eu acho que ninguém aqui é contra a descriminalização da maconha. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda é proibida. Então, assim, você, em tese, ainda não tem a escolha de usar ou não usar. Assim, né? Você tem, mas sabendo que você vai... Assim como o cara que compra uma Ritalina no mercado clandestino. Você sabe que você está... Né, existe uma parada assim. Então, e aí volta aquela ideia do cara que é contra a cultura, né? Que é o rebelde da parada. Se você
né? Se você não. Acho que tenta não, né? Tenta escolher o lado, né, de não utilizar e ter esses benefícios que a maconha pode proporcionar, que você acredita e deposita nela De forma como medicinal. um negócio, de maneira como você, cara. Sabe? Controlada. Tipo, ó, sei lá, faz uma meditação. Cara, hoje tem um- médicos especialistas nessa área, né? quê? Antes pra receita de canabidiol. Se você tá atrás do benefício que a maconha traz, né? Você procura um médico. Né? Hoje tem, cara, Hoje vários... o canabidiol é usado por careta, né? O cara Legal. quer realmente o Né? benefício medicinal. Você Não, mas pega, tem você como faz você uma... ter esse benefício de maneira natural, digamos assim. Caraca, saiu um, vai sair todo Todo mundo. mundo. Tá filmado aqui, né? Os caras beberam cerveja, né? Não, você bicho? vai também? Vontade de mijar, cara. Corta aí depois. hein? Rapaz, você vai pro ar, velho. Ao vivo, Não, cara. essa aqui, a questão Os do... malefícios da cerveja. Mas os malefícios da cerveja. Mas fala aí, o que você tá... Não, você tá falando, existe alguma forma de atingir isso sem qualquer tipo de acessório, digamos assim? sem né? uma substância? Cara, depende do que a gente está falando. Atingir o quê? Né? O cara que tem problema de sono, o cara que tem diagnóstico... Não, mas a gente não tá falando do cara que tem problema de sono. Tô falando do cara que usa a parada de modo recreativo, né? Essa, sei lá, um relaxamento que o cara busca, ou uma tranquilidade, sei lá. Cara, tem várias formas. Ele pode praticar um esporte, ele pode tomar uma cerveja, que é lícito, mas, assim, o que eu digo para os meus pacientes, né? O melhor caminho, né? É o caminho que a pessoa escolhe. A gente não pode falar para ela, assim, se você for algum psicólogo, o psicólogo falar para você, né? Que o melhor caminho é esse, cara, fuja desse psicólogo, porque ele não sabe qual é o que é melhor para você. Né? Só você sabe o que é melhor para você. Legal. A gente consegue, talvez, né, através de uma terapia, de um autoconhecimento, cara, abrir, digamos assim, mostrar as Mais portas. opções, né? Bom, você tem essa porta, você tem essa porta, você tem essa porta. Legal. Qual que você vai acessar, a escolha é sua. E aí você faz os prós e os contras de cada uma também, né? A gente pode avaliar junto Pode ali. avaliar junto, ó. ele pode escolher uma porta, depois bater de cara com ela, ele volta, depois acessa a outra. né? Legal. Mas é entender esse aspecto também, que o melhor caminho é o caminho da pessoa. Se ela quiser usar, ela usa, né? Quando a gente estava falando de motivos, né? É tomar muito cuidado com qualquer tipo de droga, porque tudo vira um motivo. Eu vou fumar porque é o... Como é que fala? Gatilho. Não, é o pré-surf. É o pós-surf, Entendi. é o digestivo, é o café da manhã, é o Ele fica o almoço. dia todo fazendo Aí isso. tudo vira condicionado. um motivo. Só que o verdadeiro motivo... Qual é o verdadeiro motivo? Que a pessoa está fumando 10 baseados por dia. Ele cria uma historinha pra ter que fumar. É igual, eu vou tomar um Legal. cafezinho pra fumar um cigarro. É isso aí. Isso aí. Né? Ele cria um motivo, né? Às vezes ele nem tem motivo, mas ele tem que criar um pra poder alimentar aquele vício que ele tem. É isso aí, Legal. exatamente. Galera, aproveitando que chegou o último mijão da história. Fui dar uma bola e voltei. Aproveitando que chegou o último mijão, para agradecer vocês aí pelo tempo de vocês. Poxa, Eu acho que bola. foi bem rica aí a discussão. A gente foi em lugares que não muito padronizados de discutir, né? De assunto sobre a difícil maconha. também discutir, né? A gente foi pra lá, depois foi pra cá a gente e vai, tal. E aí é sempre bom, é dando a opção lindo. pra você, né? De refletir mais, de abrir mais. Né? Tanto o teu olhar em relação àquele cara que utiliza, né? A maconha, ou... a maconha é uma palavra forte, né? Meio, utiliza o Cannabis. baseado. Fumo back, ganha, amor. Dá uma bolinha. Esse cara, a tua visão sobre esse maluco, né? Sobre esse maluco, não de maneira pejorativa, né? Que eu uso muito essa palavra, mas enfim, sobre essa pessoa. Ao mesmo tempo, você que tá aí, que você vai ter, né? Se você ainda não teve contato com os malucos, que mais uma vez, não é de maneira pejorativa, você vai ter contato com isso, aí você vai saber melhor como, né, a tua escolha, e seja sábio na tua escolha, porque suas escolhas de hoje refletem o futuro que você vai viver amanhã, né? Não, já dizia o grande Hugão aí. Isso aí. E Seja maconha e esperto, surf não resume a vida. Controle o
o equilíbrio sempre é a chave da Do vida, sucesso, né? é. Ninguém também, né? Ninguém é santo, também ninguém tá totalmente errado, é isso aí. E hoje a cannabis tem, né, uma atuação muito boa aí na medicina, né, para tratamentos de autismo, Alzheimer, esclerose, fibromialgia, Parkinson, epilepsia, entendeu? Com, né, câncer. o nosso câncer. Câncer no sentido da pessoa conseguir diminuir as dores e conseguir se alimentar. Entendi. Por causa da quimioterapia, às vezes, é muito forte. Ela não tem esse poder, né? Isso. E aí, com a ajuda da canabidiol. parte boa aí do THC. canabidiol. O THC, o CDB, que é o CBD, que é um dos mais utilizados, né? Então, assim, na medicina tem sim uma efetividade muito boa. Agora, é claro, precisa de ter um diagnóstico, né, para isso. Precisa de ter a necessidade de usar. Então, assim, e com respostas muito boas. Então, esse tipo de medicamento dessa forma, o grande problema de vício é até curto, pequeno, né? Do que usar de maneira desordenada. E outra, muitas vezes o que é vendido normalmente não é puro, né? Então pode ter misturas, isso pode trazer um problema, pode gerar um vício por conta de um ativo que tem lá, que de repente não é o que tem na planta. Mas para quê? Com o benefício de tentar vender e tal. Legal. Show? Então é isso, galera. Mais um episódio aí da 4ª temporada. Show, guerreiro. Obrigado aí mais uma vez vocês pela participação. Obrigado. Foi muito rico. E tamo junto. Tamo junto Até aí. o próximo episódio aí, galera. Obrigado, valeu, guerreiros. Valeu, galera. Show. Pro surf.